Fala, amigos da Estrela, tudo bem com vocês? Então, o pessoal sempre pergunta pra gente com relação ao Divinicel, né? Então eu acho que é legal no nosso quarto vlog poder comentar um pouco desse diferencial que é a parte da nossa carroceria, a resistência que ele tem, como é que funciona. Mas antes, né, a gente sempre tem aquele jabazinho básico. Acho que tá muito legal essa questão do vlog que a gente tá fazendo. Então, se você não se inscreveu no canal, se inscreve no canal, é fácil, clica aí para se tornar inscrito. Ativa o sininho é muito importante para você ser sinalizado toda vez que entrar vídeo novo no canal, você acompanhar, vai ter alguns tudos diferentes. Então, se manter atualizado e tudo que está acontecendo no canal, se inscreva, ativa o sininho, ajuda a compartilhar o pessoal para mostrar um pouco de tudo que a gente faz, tá? Mas vamos lá, vou mostrar um pouco como é que é a nossa carroceria, qual o diferencial que tem o Divinicel e vamos embora, né? Para quem não me conhece, eu sou o Júlio e bem-vindos à Estrela Mobil. Então, pessoal, uma explicação básica quando eu falo de Divinicel, tá? Divinicel, na verdade, é uma marca já registrada, né? Que é de um produto. Esse produto é um núcleo. Então, por exemplo, se eu tenho um painel da parede do carro, ele tem um núcleo interno que faz tanto a parte de isolamento térmico quanto toda essa parte de resistência mecânica que ele tem. Então, esse núcleo é chamado de Divinicel. Ele é um núcleo de PVC, é uma espuma de PVC. Só que ele tem várias outras características de todos os outros PVCs de espuma que existe por aí, que ele tem uma performance muito maior. Então sempre quando a gente fala, a parede é feita de Divinicel, então na verdade é um núcleo que é feito a parede, é nesse material de Divinicel. Então essa marca já ficou bem conhecida, é como se fosse o Omo, sabão em pó, né? A pessoa fala Omo, então é o sabão em pó. É Bombril, né? Então para espuma de parede a gente tem o Divinicel. Eu vou virar um pouco aqui a câmera para mostrar para vocês alguma relação a essa parte de carroceria e o que a gente já faz com o Divinicel, beleza? Então vamos lá, estou aqui na minha linha de produção de chassi, tá? Então os carros entram, começam a posicionar a parte de chassi, preparar para subir parede e a parte de detalhe. Então o que acontece? Os nossos motorhomes, que são o Vega, o Capella e os Sirius agora, que são montados em cima de vans chassi, né? Por exemplo, a Sprinter, a Iveco ou a Renault Master, ela possui essa configuração de uma espuma de 50 mm embaixo, uma espuma de 25 mm na parede e outra espuma de 50 mm no teto. Então vai dar por volta, se eu falo 25, a parede vai estar um total com fibra, com tudo, cerca de 3 centímetros de espessura. Piso vai dar por volta dos 64 e o teto vai dar por volta dos 55. Então a gente faz essa composição de painel, tá? Então a gente consegue ver que o Divinicel aqui, ó, ele é feito de ranhuras da espuma, onde a resina preenche, e a face externa, que é uma fibra, que ela é mais grossa, mais resistente para sofrer com impacto, e uma fibra interna para fechamento do painel. Então isso daqui é um painel que ele vai montar para um Sirius, né? Eu já sei que é um Sirius porque ele tem um formato todo quadrado, tá? O Sirius, para quem não conhece, é a nossa montagem em cima da Sprinter, né? Da Sprinter 4x4. Então isso daqui é uma Sprinter 4x4, onde a gente está montando. Se você quer ver o tour da Sprinter 4x4, manda mensagem pra gente, que manda aí, Júlio, faz o tour dela também, quero ver. Então a gente consegue mostrando. Aqui do lado já é um diferente. Esse daqui já é um caminhão de expedição, tá? Esse daqui ele é um Constellation 1590 4x4. Nele a gente já consegue ver a diferença de configuração de Divinicel. Nesse caso, todos os painéis são com espuma de 50 mm, ok? Então vai dar por volta de 55 mm externos. Esse aqui é um carro que ele tem 7 metros de comprimento, a carroceria, com beliche, com a parte de sala e tudo mais, tá? Só que tem uma diferença. Então o carro que eu mostrei pra vocês, o Atego, ó, lembra o Atego que eu mostrei, fiz um panorama como é que a gente tá, e ele tá em fase de finalização e teste de algumas coisas. Ele é todo de Divinicel. Como é que ele finaliza? Bacana. Um dos incrementos que a gente está tendo agora já nos nossos baús é que todo o perfil de canto já não é mais alumínio para caminhão de expedição. A gente já está trabalhando com uma cantoneira é um perfil L, tá, feito de fibra de vidro. Qual que é a grande vantagem disso? É que daí o que acontece? O alumínio
principalmente para caminhão que vai sofrer muita variação de temperatura, né, dependendo do território, onde for e tudo mais, o alumínio tende a expandir e a contrair, dependendo da temperatura. Então, quando a gente entra com os perfis de alumínio, de fibra de vidro, a gente tira essa ponte térmica. Então, toda a parte hoje de batente de bagageiro, toda a parte de batente de porta, janela, já é em fibra de vidro para não sofrer com esse tipo de movimentação por conta de dilatação de material, tá? E aqui, ó, por exemplo, ele tá com todos os cantos em fibra de vidro. Só que esse daqui, por exemplo, esse daqui é o Megatherium. Ele é um worker, tá? Ele é o mesma base do Iron. Então, ele é um worker, ele é um Volkswagen 15210. Só que qual que é o grande diferencial desse carro? Ele tem, ó, um segundo piso. Então a parte de baixo com a parte de cozinha, sala, e a parte de cama tá sendo lá em cima. Só que, pra você ter noção, por ter pop-up, olha a espessura do divinicel que tem na parte de baixo. Olha só, para poder fazer o encaixe, a gente teve que entrar com uma segunda camada de divinicel aqui, ó. Então nessa parte de baixo, ele tem cerca de 13 centímetros de parede. É um material bem resistente. Então, e quando você fecha também, praticamente dobra a capacidade de isolamento térmico que tem essa casa, né? Então, essa é uma das grandes vantagens da gente trabalhar com o divinicel, que ele pode ser parte de reforço estrutural, como ele também pode ser com a parte de isolamento térmico. Ele é muito legal. E aqui já está incrementando essa parte de batente para a porta em fibra de vidro. Então não sofro com ponte térmica, dilatação, e vai ficar tudo embutido no carro. Isso é bacana. Aqui você vê, ó, por dentro acabado, ó, toda a divisão do sofá que foi feito em divinicel com fibra. Olha só como é que ele fica todo acabado, que legal. Tá vendo? Aqui tá dando já um acabamento de cinza para colocar por ele, então fica bem bacana. Mas então, o divinicel, né? Como é que é feito o divinicel? Na verdade, o divinicel ele faz como se fosse um sanduíche. Então o que acontece? Eu tenho na minha bancada, eu tenho uma bancada aqui, ó. Essa bancada eu faço painel de até 9 metros de comprimento. Aqui eu tô tirando um painel, se eu não me engano, ele é de uns Sirius e ele tem cerca de 5 metros de comprimento, tá? Esse painel. Então nele eu coloco a parte do gel que faz o acabamento, fibra de vidro, a espuma, outra fibra e ensaco tudo. Então aqui a gente está sofrendo um processo de infusão. O painel ele está sofrendo um processo de infusão agora para ele se tornar a parede do Sirius, tá? Então como é que está funcionando aqui? Então como eu faço aquela montagem daquele sanduíche que eu falei para vocês, a gente ensaca ele, essa bolsa de vácuo aqui, ó. Ela é fechada por essa fita que ela não deixa o ar penetrar ou a resina sair. E do lado, em todo o contorno do painel, é colocado essa mangueira, onde entra uma mangueira aqui nela, aqui no centro, tá vendo? Em todo o contorno do painel. Essa mangueira ela serve para quê? Ela serve para fazer o vácuo. Igual você puxa o refrigerante pelo canudo lá de um copo, ele está fazendo isso. Ele está puxando todo o ar. Eu tenho uma bomba de vácuo, então esse barulhinho que vocês estão escutando aí, ó, é da bomba de vácuo puxando o ar, deixando realmente não ter nada de ar aqui. E o que acontece? Na parte central, toda essa linha central aqui, ó, é onde entra a resina. Então eu coloco todas essas mangueiras aqui num balde. Então eles já fizeram essa parte de infusão. Coloco todas essas mangueiras aqui num balde. Daí a resina começa a ser distribuída por essas mangueiras para cima do painel. Conforme vai entrando a resina e o vácuo da borda vai puxando, ele vai penetrando a resina e formando o painel completo. Por que é muito importante esse processo? Tem uma proporção correta de resina que vai ser colocada, por onde que ela vai ser inserida no painel. Não é só jogar resina ou puxar vácuo. Então todo o estudo de aonde vai ficar cada bico, aonde vai ficar cada coisa. Todo dia a gente tem que fazer uma avaliação de tempo de cura sempre antes de fazer o painel. Então esse é um processo muito importante nosso para fazer. Só que é legal agora o seguinte:
Só que o legal é o seguinte, aqui eu falei pra você, eu tiro um painel até uns 8 metros, 9 metros de comprimento, tá? Que eu consigo tirar nessa mesa. O legal é que tá otimizando o processo, que eu tô chegando a tirar quase 2 por dia de um painel desse. Só que agora a gente tá fazendo a fabricação de uma outra bancada. Essa outra bancada tem 12 metros de comprimento. Então eu vou conseguir tirar 2 painéis desse praticamente em uma preparação de infusão direta. Então o que vai acontecer? Eu vou dobrar minha capacidade, eu vou poder fazer painéis maiores, caminhões maiores. Então isso é o que tem acontecido. Então a gente tem conseguido otimizar um pouco mais o processo e a gente está conseguindo fazer isso. Mas Júlio, qual que é a diferença do Divinicel, né? Por que vocês usam? Uma das grandes vantagens do Divinicel é que eu não preciso de nenhuma estrutura dentro do carro, tubular nem nada para fazer uma resistência. Ele já é próprio estrutural, ele vira uma peça só, tá? Então ele já dá o acabamento externo para o carro, então eu não preciso entrar com nenhuma outra chapa, sem contar que ele é muito forte. Ele é muito forte contra impacto. Então eu posso realmente pegar um painel e dar uma porrada com uma marreta ou com um martelo que você não vai danificar ele. Você pode estar com o seu carro, você pode, infelizmente, você bater num galho ou alguma coisa, você não vai criar uma fissura na fibra, você não vai ter risco de poder entrar umidade dentro do carro, tá? Eu vejo que alguns veículos que é fabricado, às vezes é feito com revestimento externo de ACM. ACM é uma chapa de fachada, é uma chapa de fazer fachada de loja, onde só tem cores e tudo mais. Ele não tem nenhuma propriedade mecânica, nenhuma parte de isolamento térmico. Então qualquer batidinha já afunda, qualquer coisinha já risca. Então a gente não usa isso. Então os nossos carros também não é feito como se fosse uma carroceria isotérmica, que é igual esses caminhões que transportam picolé, que transporta carne, que é térmico. O que acontece? Ele tem uma propriedade térmica, tem uma certa resistência mecânica, mas eu não comparo com o Divinicel. Posso vir com o martelo e dar porrada com máxima força, no isotérmico vai fazer furo, no Divinicel já não vai. E no isotérmico, se ainda o núcleo for feito de poliuretano, vai começar a absorver a umidade. Se for de isopor, vai começar a absorver a umidade. Então o cara tem que fazer um reparo rápido na fibra externa. Com o Divinicel você não sofre isso porque ele não absorve umidade. Então é uma outra coisa que é muito importante, tá? Mas deixa eu ver se eu acho uma outra peça aqui para poder mostrar para vocês a real força do Divinicel. Eu vi aqui na produção, vamos fazer um teste, ó. Peguei o martelo. Aí tem as sobras de Divinicel aqui. Deixa eu pegar vou pegar um de 25, vai, aqui ó. Aqui de 25, então ó, você vê como é que é a espessura dele, beleza? Vou fazer o teste rapidinho pra gente ver como é que é. Ô Matheus, chega aí. Chamei o Matheus aqui. Ô Matheus, dá um oi pra turma aí. Aí, vamos ver se ele é forte o suficiente, vamos ver. Então ó, botei o painel aqui ó. Ele é o de 25, tá? E pegou o martelo, olha o diâmetro da ponta. Então ele tem um ponto de concentração alto no impacto que ele for dar, tá? Diferente de um galho, alguma coisa que vai ser um ponto mais distribuído. Mas ele quer um ponto mais concentrado. Isso quer dizer o quê? O impacto, quando ele for bater, ele vai
o painel ele vai sofrer vai tender a ter um impacto maior, né? Sofrer um dano maior por conta desse diâmetro. Mas será que ele vai danificar alguma coisa? Vamos ver. Você almoçou hoje, Matheus? Tô bem forte. Então vai lá. Vai mais forte. Ó. Ele bateu. Olha o que aconteceu. Tá vendo algum dano? Tá vendo nada, né? Então, isso é uma coisa muito legal pro Divinicel. Então você vê a força que ele tem contra impacto. Você pode bater que não vai danificar a fibra, não vai entregar água. Valeu aí, Matheus. Ó, valeu. Você ter noção, e a gente aqui na produção com as sobras que tem, a gente acaba usando pra ou segurar alguma coisa, ou pra alguma coisa. Olha aqui atrás de mim, ó. A gente tá fazendo preparação aqui, uma fundação pra subir uma outra cobertura aqui, certo? Então eu preciso passar as vans pra linha de montagem. Então a gente tem um pedaço de chapa de container que a gente fez a parte de armazenamento nosso. E pra fazer a rampa, olha o pedacinho que tem aqui, ó. O Divinicel. Então a van passa por cima dele. Então esse é o Divinicel de 25, por incrível que pareça. Deixa eu botar aqui perto. Ele é um de 25, tá vendo? E ele não tem problema. A van passa por cima dele, não danifica. Eu tenho outro de 50. E a gente tem usado até feito em Divinicel para fazer aquelas sapatas para apoiar, aqueles complementos para apoiar a sapata de nivelamento para as vans. Então realmente comprova que o material é muito bom. Então isso a gente tem uma performance, por mais que seja um produto de um valor maior do que um painel isotérmico ou de ACM, alguma coisa, mas a performance que ele tem é muito maior. A confiabilidade que a gente tem na carroceria é muito maior. Então é muito importante pra gente sempre estar trabalhando com esse tipo de material pra gente ter uma melhor performance nos carros. Beleza? Pessoal, tô dando risada aqui porque daí eu vim olhar a ponte, né, que passa aqui na canaleta, e eu fui olhar embaixo da chapa que era do container que tá na ponte. Vocês não acreditam que tá lá. Então a gente tem aqui, ó, por exemplo, aqui é a parte de trás do nosso galpão, tá? Então ali é a linha dos furgões. E aqui começa a linha do chassi. Então todos esses furgões estão aqui, ó. Eles vão entrar na linha lá, beleza? Só que acontece, a gente tá com a parte de obra aqui, ó, que a gente fez a fundação para poder subir a estrutura para uma outra cobertura aqui, tá? Só que para mim entrar com as vans eu preciso passar com as vans por cima desse buraco. Então o que a gente fez? A gente tem uma parte de armazenamento que é de container, onde a gente fez uns recortes. Então aqui são as chapas que ficou. Só que olha o que faz a ponte mesmo. Não sei se vocês conseguem ver, ó. Painel de Divinicel, ó. Eu tenho um painel de 50 aqui, eu tenho outro de 50 ali. Então realmente a van passa aqui por cima, a gente manobra e coloca. Então olha a resistência que tem o Divinicel. Olha que bacana, que a gente consegue ver melhor, ó, o painel de Divinicel de fora a fora. Bacana, né? Então a gente pensa muito, a gente realmente não abre mão assim de utilizar nas nossas carrocerias de Divinicel. Então não importa qual é o tamanho do carro, se é o Asterix, só tem um motorhome só de 6 metros de comprimento, ou o nosso Polar, né, que é nossos módulos de expedição, com pop-up ou com um comprimento maior, de Divinicel, porque a gente tem realmente confiança no material que tem e como é que tem que ser utilizado. Então a gente está na preparação do carro que está indo para pintura, né, que ele é um capela. Então você vê como é que fica com a carenagem. Olha lá. Então aqui tem um capela onde foi posicionada a parte da carenagem. Esse daqui é um capela com a alcova baixa, tá? Olha como é que ele fica bem compacto o carro, é bem bacana. E essa preparação para pintura aqui, ó. Então olha só, feito toda a preparação para pintura. Então entrado com os acabamentos de alumínio, parte de caixa de roda.
Então isso tudo a gente vai fazendo a preparação aqui. Deixa eu virar aqui, ó. Ó, parte do para-choque, a coluna, o perfil traseiro, tá vendo? Então o carro tá assim, é preparado com fundo e pintado. E de vinicel, tenho fibra, eu tenho os cantos de alumínio, tudo isso vira conjunto. Quando eu faço a fixação do de vinicel, um com o outro, a gente também faz toda uma preparação interna que vai fundir esse painel com esse painel. Então a gente praticamente tem uma carroceria monocoque aqui, né? Monocoque que é aquele que toda a carroceria ela vira um corpo só. Então ela se distribui a carga entre elas. Então isso é muito importante para a gente ter uma maior resistência, né? Então aqui que eu falei para vocês, ó, é a bancada de 12 metros de comprimento que a gente está produzindo. Então aqui a gente vai aumentar mais nossa capacidade de produção para esse tipo de painel. E está sendo um desafio grande agora. Está sendo um desafio grande agora para a gente essa questão da nossa otimização para a produção de veículos chassi. Nessa transformação em relação às etapas, as fabricações sequenciais das carrocerias, a produção da parte de madeira, né, a parte de elétrica, também um painel bem bacana por aí. Então tá bem bacana esse projeto, tá bem bacana os desenvolvimentos que a gente está fazendo para nossa linha de chassi. Foi muito importante a minha ida para os Estados Unidos agora, vocês viram no último vlog, então eu vi o caminhão que está vindo para cá, só que eu também vi outros veículos lá. Eu também vi outras carrocerias não, mas outros motorhomes americanos. Então eu falo, nossa, motorhome americano, não sei o que, não sei o que, não sei o que. A gente viu os motorhomes americanos, a gente viu a parte exterior e vou te falar, não fugimos não, tá? Então a gente tá é muito legal ver isso, porque a gente vê que tá num caminho bem bacana, num caminho de produto bem legal. E é legal poder mostrar isso daí pra vocês. Legal? Eu espero que vocês tenham entendido um pouco como é que funciona, né, toda essa nossa produção aqui, nossa parte de vinicel. Eu vou mostrar um pouco mais de outros sistemas, o que é importante ver de elétrico, o que é importante conhecer e mostrar um pouquinho nossos desafios, né, nossas atividades que a gente tem pra cá. Beleza? Recordando, se você assistiu até agora, não se inscreveu no canal, se inscreve aí, clica no sininho, ativa o joinha, tá com dúvida, manda mensagem pra gente, beleza? E assim a gente vai se falando, vai conversando, porque é muito bacana poder falar de motorhome, é muito bacana poder mostrar um pouco dos nossos desafios e tudo que a gente faz, que a gente ama tanto, beleza? Então, obrigado a todos aí e somos o Selamobil, né? Porque lá é onde você estaciona. Abraço.